A pergunta é: o planejamento estratégico ainda é útil? Bom, eu diria que o planejamento estratégico não só é útil, como ele é essencial hoje em dia. Mas para que ele seja útil e agregue algo importante para as empresas, é preciso que a gente entenda que a maneira de fazer planejamento estratégico hoje em dia tem que ser diferente da maneira que a gente fazia no século passado, na era industrial. O mundo hoje em dia é bem mais dinâmico, ele se transforma de uma velocidade muito maior, então a gente tem que adaptar a maneira de planejar a essa nova dinâmica. Então você precisa tomar cuidado com, eu diria, três aspectos. O primeiro é desistir daquela ideia que era muito presente anteriormente, de tentar adivinhar o futuro. O planejamento estratégico vai construir um cenário aqui que vai dizer, não, a empresa vai ser assim porque o mercado vai estar dessa maneira daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é impossível. É impossível prever o futuro, ainda mais no momento em que a gente vive. Então, esquece essa ideia de fazer um planejamento em que vai definir rigidamente o que a empresa vai ser e como o mercado vai ser. O planejamento tem que ser um vetor de mudança e adaptação permanente. E isso leva ao segundo aspecto que deve ser considerado, que é a flexibilidade. Um planejamento estratégico, para ser útil hoje em dia, tem que ser flexível, ou seja, tem que ser resistente a imprevistos, porque os imprevistos vão ocorrer. Então é bom que o planejamento seja resistente a imprevistos. E a primeira mudança que tiver no mercado, no ambiente, o seu planejamento tiver que ser jogado no lixo, ele com certeza não serve. Então tem que ser flexível, tem que ter essa possibilidade de adaptação permanente. E a terceira questão importante, que é bem diferente da maneira como era feito o planejamento anteriormente, é a questão do timing entre planejar e executar. Até os anos 90 era muito comum você ficar meses ali fazendo planejamento estratégico de uma forma bem detalhada, até o momento em que, bom, finalizamos. E aí você começava a execução. Como que hoje a gente deve fazer? O planejamento e a execução, eles ocorrem praticamente de forma simultânea. Então você planeja um mínimo, de uma forma bem alto nível, e vamos começar a executar. Porque durante a execução você vai aprender, você vai receber novas informações e com isso você vai refinando o teu planejamento estratégico. Então o planejamento, ele não acaba no momento em que começa a execução. Ele continua sendo planejado e adaptado e evoluindo durante todo o período de execução. Então, se a gente considerar essas três coisas, o planejamento será útil, será valioso e no mundo atual, em que as coisas mudam muito rapidamente, a gente tem que entender o seguinte: essa mudança, essa dinâmica não pode ser desculpa para a gente não planejar. Justamente no ambiente mais dinâmico, mais instável, em que o planejamento é mais importante.